Nenhuma doença, absolutamente nenhuma doença vem do nada. Então, uma artrite reumatoide é uma doença autoimune, e a doença toda, e qualquer doença autoimune, Zanetti, ela vem de um processo inflamatório crônico de muitos anos. Né? Então, no nosso sistema, no nosso organismo, as coisas não são separadas. Ah, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho dor de cabeça, eu tenho menopausa. As coisas, na verdade, nós separamos, né? Porque nós somos acostumados a separar. Porque cada médico que a gente vai tem uma especialidade, né? Então, a gente acha que nós não tem conexão nada com nada. E é justamente o contrário. A conexão, ela é total. Nada é separado. Então, a artrite reumatoide, como sendo uma doença autoimune, ela veio depois de muitos anos que você teve aí vários problemas de saúde que tem a mesma relação com a artrite reumatoide. A mesma causa da artrite reumatoide foi exatamente a mesma causa da sua sinusite. Só que você não sabia. E você foi deixando, tomando remédio, inclusive antibiótico você tomava, não tomava, para sarar a sinusite? Tomava. Muito bem. Tomava. Então, o que você fez aí nesses anos todos, sem a orientação correta, claro, você não tem culpa, agora você está tendo conhecimento, né? Agora sim está na tua mão resolver e mudar isso, mas antes você não teve. Então, o que era para ter sido feito lá na época que você tinha sua sinusite, as suas dores de cabeça, né? Não era para você ter tomado antibiótico, e sim ter tratado a causa. Quando você tomou um antibiótico, você cuidou do quê? Do sintoma e não da causa. E isso fez com que todo o seu metabolismo, todo o teu mecanismo de celular, as suas respostas celulares, piorassem cada dia mais. Porque você foi tampando o sol com a peneira. O tratamento que você teve foi tapar o sol com a peneira. Então, sabe o que você fez, mais ou menos? Você achou um vazamento lá na parede. O vazamento você não ligou muito, deixou, né? Foi falado, deixa pra lá, tudo bem, toma um remedinho aqui, toma um remedinho ali. E o tempo foi passando e começou a mofar. E começou a quebrar, inclusive, a estrutura da casa, a estrutura, né, de toda a sua base, que no nosso caso são as células. E quando a gente faz isso sem saber, infelizmente, porque infelizmente a indústria da doença não quer que você saiba, ela quer que você fique cada dia mais doente e não saudável, você infelizmente não foi orientada e você continuou com aquele vazamento acontecendo, né? E tapando o sol com a peneira. E isso foi trazendo para você a artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide, vamos dizer, ela foi a gota d'água de tudo o que foi feito de forma errada nas suas células. Só foi a gota d'água. Só que eu vou dizer mais uma coisa para você. Como você ainda não tirou a causa, e a causa ela envolve vários fatores, você provavelmente não, terá uma segunda doença autoimune. Ninguém fica com uma doença autoimune só quando não cuida da causa. Você só vai sarar e ter a sua artrite reumatoide totalmente controlada quando você souber a causa. E você tem ideia do que é a causa da sua doença, Zanetti? Não. Você me segue há quanto tempo? Há 2 anos. Há 2 anos. E o que você aprendeu até agora em relação a isso? Há 2 anos. Sobre o que eu falo muito? Você fala muito sobre a alimentação e sobre alimentos que inflamam o organismo. Eu tô tentando, ainda não consegui. Tem uma coisa que eu ainda não consegui, foi largar o pão. Né? Pão é muito difícil para mim largar o pão. Então, eu adoro pão. Eu sei como é que é, porque eu sou filha de italiano, eu também adorava pão. Eu também. Pão é uma delícia, eu sei o que é isso, eu já passei por isso, né? É porque eu já tive artrite reumatoide e já tive reto colite ulcerativo, você sabe, né? Então é assim, ó.
vou te dar uma orientação, Zanetti. Se você não largar o pão, esse pão que faz tão mal para você e você sabe que faz, você vai ter a sua segunda doença autoimune e não vai ficar boa da primeira. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque esse pão que você está comendo, provavelmente é o pão francês, né? Pão francês? Esse pão que você está comendo é um dos, como você sabe, você já me seguiu, é um dos grandes causadores da sua artrite reumatoide. E não só da artrite reumatoide, mas também de todas as doenças que você teve nesses anos todos. Então é muito importante, Zanetti, que você tenha, né, um grau de vontade de realmente conseguir fazer essa mudança na sua vida. Porque se você não fizer a mudança de hábito, você não vai ter a tua cura. Jamais. Pelo contrário. Você vai ter o quê? A segunda, terceira autoimune. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Então, o que você precisa, na verdade? Porque, ó, você vê, você me conhece há 2 anos e ainda você não conseguiu tirar. O que está faltando? Está faltando mais consciência do que realmente está acontecendo com você. Está faltando você se entender mais e se olhar mais e falar, peraí, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo tudo isso? Por que eu não saro? E por que eu só pioro os meus sintomas? Por que a minha vida, ela não melhora a cada dia? Ela piora a cada dia no que se refere à saúde. Por que cada vez eu fico mais doente? Porque você, Zani, não tirou a causa. Tá lá mofando o vazamento e tá entrando pelos pilares e vai destruir. E quando você vê, mais um pilar caiu, mais uma doença chegou. Então, o que é muito importante para você, pelo que eu estou vendo? Eu te aconselharia a entrar num grupo de pessoas que podem te ajudar a se incentivar mais, porque sozinha a gente não consegue fazer as coisas. A gente precisa de ajuda. Então, depois de 2 anos você me vendo e ainda você não conseguiu fazer as mudanças necessárias, é importante que você as faça. E como é que a gente pode te ajudar nisso? Fazendo você se conscientizar cada vez mais do que está acontecendo com você. Ensinar você a realmente conseguir tirar esses alimentos, substituir esses alimentos e ter pessoas que te ajudem nisso. Entende? Por isso que o MIV é tão importante, o método de imunidade para a vida é tão importante. Porque sem ele, você não consegue fazer a mudança.